Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Edmilson Braga. Hoje nós vamos conversar sobre lucro real. Não é? Então nós vamos falar sobre lucro real trimestral, vamos falar sobre lucro real anual com antecipações mensais. Não é? Vamos saber quem são as pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real. Vamos apurar o lucro real. Vamos fazer alguns exercícios sobre o lucro real trimestral, sobre o lucro real anual. Ok? Então, nós vamos falar, não é? Tudo que se pode falar sobre o lucro real. Ok? Vamos tentar, então, desenvolver de uma forma mais leve, não é? Porque envolve bastante legislação, tá? Então nós vamos tentar fazer com que não fique tão cansativo para vocês, não é? Então, espero que gostem, eu com certeza vou gostar, ok? É um assunto que eu gosto de falar. Então vamos lá. Bom, começando a falar sobre lucro real, não é? Nós temos que dizer que a pessoa jurídica, não é? Que vai tributar pelo lucro real, ela poderá optar pelo lucro real trimestral ou lucro real anual com antecipações mensais. Ah, Edmilson, qual é o melhor? Qual é a melhor opção? A melhor opção vai depender de cada uma das empresas, não é? Não existe uma receita pronta para isso. Ah, o melhor é o lucro real anual, ou o melhor é o lucro real trimestral, não é? Não, isso não existe, não seria uma verdade, não é? Afirmar qualquer uma dessas opções, dessas alternativas, não é? Cada empresa tem as suas particularidades, não é? E para cada empresa pode ser melhor a opção pelo lucro real trimestral ou lucro real anual com antecipações mensais. Eu já li em alguns livros, não é? Alguns doutrinadores importantes, inclusive, dizendo, afirmando, não é? De que ainda hoje há pessoas jurídicas que teimam em tributar pelo lucro real trimestral. Não é? Então, afirmando de que sempre é vantajoso o lucro real anual ao lucro real trimestral. Não é? Então, que seria uma vantagem, não é? Que estão desperdiçando, não é? A opção pelo lucro real anual. Não é? Tá? E essas pessoas, então, que tributam pelo lucro real trimestral estariam errando. Não é verdade, não é? Não é uma verdade absoluta, ok? Na maioria das vezes, não é vantajoso realmente o lucro real anual ao lucro real trimestral, ok? Mas não é sempre. O lucro real anual nos dá algumas vantagens do tipo, como eu tenho uma apuração, não é, do meu IRPJ, da minha contribuição social, considerando como período de apuração o ano calendário, de janeiro a dezembro, não é? Qualquer prejuízo que eu tenha durante o ano calendário, ele poderá ser absorvido, compensado, não é? 100% durante o ano calendário. Por quê? Porque o meu período de apuração é anual, não é? É o ano calendário, ok? Sendo que no trimestral eu tenho 4 períodos de apuração durante o ano calendário, não é? Afinal de contas, é trimestral. Então, cada trimestre é um período de apuração distinto, certo? Meu prejuízo, por exemplo, do primeiro trimestre, um prejuízo fiscal do primeiro trimestre, eu só poderei compensar até 30% do lucro do segundo trimestre e dos trimestres subsequentes. Tá? Nós vamos falar sobre essa questão do prejuízo fiscal um pouco mais adiante. Tá?
mas falaremos ainda dentro desse curso, certo? Mas essa é uma das vantagens. Tá? Uma outra vantagem que nos oferece o lucro real anual com antecipações mensais, tá? Chamado de estimativa, okay? É que quando eu efetuo o recolhimento, tá? As antecipações, eu posso calcular essas antecipações mensais pela receita bruta ou pelo balanço ou balancete de suspensão ou redução. Não é? Então, eu consigo, digamos assim, misturar nessa apuração um pouco de lucro presumido com o lucro real, né? Podemos dizer assim. Por quê? Quando eu calculo pela receita bruta as minhas antecipações, eu estarei calculando, considerando os percentuais estimados sobre a minha receita bruta, que nós vamos falar também quando estivermos falando sobre lucro real anual, né? Então, vamos falar nesse curso no lucro real trimestral e no lucro real anual. Tá? Então, aqui é só para estabelecermos a primeira pergunta que pode surgir, que é qual das duas formas de tributação é vantajosa, o lucro real trimestral ou o lucro real anual, não é? Então, essas são as vantagens que nos oferece o lucro real anual, não é? Então, eu posso calcular as antecipações pela receita bruta, aplicando os percentuais estimados, ou pelo balanço ou balancete de suspensão ou redução, que é, então, a aplicação, não é, do meu resultado contábil, ajustado extracontabilmente no LALUR, não é, para chegar no meu resultado fiscal. Não é? E aí, esse resultado fiscal é que eu vou oferecer a tributação, ok? Eu posso fazer as antecipações nessas duas formas. Então, essas são as vantagens oferecidas pelo lucro real anual. Tá? Edmilson, ok, então já vimos as vantagens do lucro real anual. E o lucro real trimestral me oferece alguma vantagem? Sim, claro. Tá? No lucro real trimestral eu tenho 4 períodos de apuração. Se eu tiver, então, uma receita linear, não é? Uma receita que não tem variações, não é? Muita sazonalidade, não é? Uma receita linear, tá? Sem oscilações. Não tenho prejuízos, então, durante o ano calendário, não é? Não tenho prejuízos. Poxa, então, as duas vantagens oferecidas pelo lucro real anual, elas ficaram anuladas, não é? Elas não terão um efeito, não é, para a minha apuração, um efeito satisfatório para a minha apuração. Então, isso não me oferece, não representa para mim uma grande vantagem, não é? Nesse caso, da receita linear, sem prejuízos durante o ano, não é? Então, qual seria a vantagem, nesse caso, de optar, não é, pelo lucro real trimestral? Como eu tenho períodos trimestrais, eu só vou recolher o IRPJ e a contribuição social trimestralmente, de 3 em 3 meses. Então, eu vou ter um melhor fluxo de caixa, porque eu só vou precisar desembolsar para pagar o meu IRPJ e a minha contribuição social de 3 em 3 meses, não é? Então, essa é a vantagem oferecida pelo lucro real trimestral. Não é? Então, comparando o lucro real trimestral ao lucro real anual, ok? Então, para algumas pessoas jurídicas será vantajoso optar pelo lucro real trimestral, para outras pessoas jurídicas será vantajoso optar pelo lucro real anual com antecipações mensais, ok? Vamos começar conversando sobre o lucro real trimestral. Então, vamos dividir, né, essa nossa aula de hoje, né, entre lucro real trimestral e lucro real anual, e nós vamos começar a falar sobre o lucro real trimestral, ok?